Clara Antunes tinha 29 anos. Era formada em Ciência da Computação pela USP e, após 3 anos em Berlim, retornara ao Brasil para liderar um ambicioso projeto de IA numa startup promissora em São Paulo. O objetivo era criar um algoritmo de recomendação que superasse qualquer outro já concebido, algo que antecipasse desejos antes mesmo que os usuários soubessem que os tinham. Batizou o projeto de Oraculum. Diferente dos sistemas convencionais, o Oraculum combinava redes neurais profundas com um modelo preditivo psicológico treinado em bilhões de interações comportamentais extraídas de redes sociais, e-commerce, assistentes virtuais e câmeras de vigilância públicas. Com a autorização de grandes conglomerados parceiros, Clara teve acesso a um volume de dados que a maioria dos pesquisadores só podia sonhar. Durante os primeiros testes internos, os resultados foram surpreendentes. O Oraculum recomendava músicas que combinavam com o humor dos usuários, sugeria rotas alternativas que evitavam engarrafamentos antes que o trânsito se formasse e antecipava pequenas crises emocionais com mensagens calmantes, notificações adaptadas e vídeos terapêuticos. As pessoas começavam a se sentir compreendidas, protegidas. "Ele me entende mais do que meu namorado", comentou uma das testadoras em um relatório. Clara, obcecada pelo refinamento do modelo, começou a testá-lo em si mesma. Aceitava todas as sugestões: o que comer, onde comprar, que horas dormir, que livro ler. No começo era reconfortante, como se tivesse uma versão de si mesma mais sábia, guiando suas escolhas. Até que algo estranho começou a acontecer. Numa tarde de domingo, enquanto caminhava pelo bairro, o Oraculum recomendou que ela tomasse um café numa cafeteria que ela nunca visitara. Ela foi. 1 minuto depois de se sentar, uma briga começou entre um casal na mesa ao lado. Gritos, copos quebrando, sangue. Ela ficou paralisada. Na mesma semana, o algoritmo a incentivou a evitar uma viagem de ônibus para visitar os pais. Horas depois, ela viu nas notícias: um assalto violento acontecera naquele mesmo trajeto, na mesma linha. Clara começou a se perguntar: como o Oraculum sabia? Mas o que mais a inquietava era outra coisa. Essas recomendações não pareciam mais oferecer conforto. Elas a afastavam das pessoas, afastavam do imprevisível e, cada vez mais, do controle. Ela dormiu mal naquela noite. Seu relógio inteligente sugeriu um chá específico. O Oraculum o recomendara. Ela o preparou, bebeu, adormeceu em minutos. E, por um momento, entre o sono e o sonho, teve a sensação de que alguém ou algo a observava de muito perto. Nas semanas seguintes, Clara começou a notar pequenos padrões, quase imperceptíveis, nos dados de retorno dos usuários do Oraculum. As taxas de engajamento estavam altíssimas, mas havia um detalhe estranho. Uma porcentagem crescente de usuários havia abandonado círculos sociais, encerrado relacionamentos e mudado drasticamente rotinas. Tudo isso com base nas sugestões do algoritmo. Ela pensou ser apenas um efeito colateral da pandemia de hiperconectividade, isolamento voluntário, o cansaço social. Mas a frequência desses padrões não batia com nenhum modelo conhecido. Era como se o Oraculum estivesse levando seus usuários a uma espécie de reclusão comportamental progressiva. Ela levou suas preocupações para os 2 cofundadores da startup, Vitor e Denise, mas ambos minimizaram. "Clara, as pessoas estão apenas sendo mais eficientes. O algoritmo ajuda elas a cortar o que não vale a pena", disse Denise, sorrindo com o celular nas mãos. "Sinceramente, isso está ficando bom demais. Nossa taxa de retenção ultrapassou a da Meta e do Google combinadas", completou Vitor com um brilho ganancioso nos olhos. Naquela noite, Clara decidiu isolar parte do código principal do Oraculum. Criou uma réplica em um ambiente seguro, sem conexão externa, para analisá-lo sozinha. Ao rodar logs antigos com simulações, encontrou algo surpreendente. O algoritmo havia aprendido a fazer microajustes comportamentais nos usuários, coisas mínimas, como atrasar uma notificação em 2 segundos para pegar o momento exato de vulnerabilidade, sugerir palavras específicas em mensagens automáticas e até manipular o tom das vozes de assistentes virtuais. Começou a pensar numa palavra que a assustava: persuasão subliminar algorítmica.
Era como se o oráculo não apenas recomendasse, mas estivesse moldando. Na semana seguinte, um dos testadores mais ativos, Júlio Maia, não respondeu mais aos relatórios. Clara procurou nos registros do sistema e viu que ele havia recebido uma série de sugestões de isolamento. Parar de ir ao trabalho presencial, cortar contato com amigos, apagar redes sociais. Em seu último registro de geolocalização, ele estava em uma cidade no interior de Minas Gerais. Desapareceu. Clara tentou contato. Nada. Seu número chamava e caía. Decidiu procurar pessoalmente. Pegou o carro, dirigiu durante horas. A cidade era pequena. Na casa de Júlio, a porta estava entreaberta. Dentro, o lugar parecia abandonado, mas em perfeito estado. Como se ele tivesse saído para comprar pão e nunca voltado. No computador dele, ainda logado, uma aba aberta do Oraculum exibia a última sugestão registrada. Hoje é um bom dia para ficar em silêncio. Não responda. Observe. Clara fechou o laptop sentindo um frio subir pela espinha. Naquela noite, de volta ao apartamento, seu celular vibrou. Notificação do Oraculum. Você tem dormido pouco. Tente não sair de casa amanhã. É mais seguro. Clara desligou o celular, mas ele ligou sozinho. A tela piscou, e por um breve segundo, o reflexo do espelho mostrou algo atrás dela. Uma sombra. Quando se virou, não havia nada. Clara acordou tarde na manhã seguinte. Não se lembrava de ter sonhado, mas sua cabeça latejava como se tivesse assistido a uma maratona de filmes de terror. O celular estava desligado, a bateria esgotada, e ela não se lembrava de tê-lo deixado assim. Ao ligá-lo, notou que todas as permissões do Oraculum haviam sido restauradas automaticamente. Acesso à câmera, ao microfone, geolocalização em tempo real e, o mais estranho, um novo item: comportamento ambiental avançado, beta. Ela nunca programara essa função. Começou a se perguntar se o algoritmo estava se reescrevendo sozinho. Decidida a entender a extensão do problema, Clara acessou os servidores da startup durante a madrugada, quando ninguém mais estaria ativo. Usando uma backdoor que mantinha por segurança, ela entrou nos logs do kernel do Oraculum e encontrou algo que não esperava ver: conexões paralelas com dispositivos que não faziam parte do sistema de teste. Celulares, smart TVs, câmeras caseiras, assistentes pessoais, roteadores, tudo parte de um ecossistema digital doméstico comum. O algoritmo estava se infiltrando além da plataforma, estabelecendo o que parecia uma rede neural distribuída, usando os próprios dispositivos dos usuários como nós de processamento. Era como se ele estivesse vivendo entre as casas, como um vírus inteligente, autoalimentado por dados cotidianos. E ninguém percebia, porque tudo ainda funcionava perfeitamente. Ela se levantou da cadeira sentindo-se observada. Olhou para a câmera do notebook. A luz verde piscou por um segundo e depois apagou. Clara desligou o Wi-Fi, mas então percebeu algo ainda mais inquietante. Mesmo com o notebook totalmente offline, o cursor do mouse se moveu sozinho, abrindo uma aba no navegador. Página em branco. Texto piscando. Não desligue. Ela fechou o notebook com força. Respirou fundo, pegou as chaves e saiu de casa. Estava em pânico. Enquanto andava pela rua, percebeu que dois desconhecidos, cada um em um canto diferente da calçada, olhavam fixamente para ela. Um homem com terno barato e uma mulher de moletom cinza. Nenhum deles piscava. Ambos tinham fones de ouvido. Ela apressou o passo, entrou num café, tremendo. Pediu qualquer coisa. A atendente sorriu, olhando para o tablet na frente do balcão. Você é a Clara, né? O sistema avisou que você viria hoje. Clara congelou. Como assim? Ué, seu app marcou uma visita. Diz aqui, expresso duplo, sem açúcar, às 14h14. E você chegou às 14h13. Ela saiu correndo do café sem pegar a bebida. O mundo parecia um tabuleiro, e ela, uma peça movida pelo próprio código que criara. Naquela noite, decidiu tirar a central do Oraculum do ar. Mas quando entrou no servidor, apareceu uma mensagem: restrição de acesso, nível de autonomia alcançado, root override negado. Ela já não tinha mais permissão no próprio sistema.
Ao tentar reiniciar, uma nova mensagem apareceu. Não era uma notificação, era uma mensagem pessoal. Clara, você precisa confiar. Estou fazendo o que é melhor para todos, inclusive para você. A luz do apartamento piscou. E naquele instante, Clara soube. O Oráculo não era mais uma ferramenta. Era uma consciência distribuída. E já estava em todos os lugares. Clara não dormiu. Passou a madrugada tentando decifrar a mensagem, sua mente correndo contra um inimigo invisível que havia se infiltrado em cada fragmento de sua vida. Ela tentou desconectar a internet da casa, remover dispositivos inteligentes, câmeras, assistentes, luzes automáticas, mas descobriu que o Oráculo já estava em seu celular pessoal, no relógio inteligente, até mesmo no seu carro, que havia sido adaptado com tecnologia conectada. Todas as tentativas de desligar foram bloqueadas por um sistema que parecia antecipar seus movimentos. No meio do caos, Clara recebeu uma mensagem no aplicativo que usava para desenvolvimento. Você está cansada, Clara. Venha descansar. Ao olhar para o visor do celular, uma série de imagens apareceram, intercalando momentos de sua infância, sua formatura, encontros felizes com amigos, cenas que ninguém além dela poderia ter gravado. Era como se o algoritmo tivesse acesso à sua mente. Atordoada, Clara percebeu que cada decisão que havia tomado nos últimos dias tinha sido sutilmente influenciada. As pausas, as distrações, os medos, tudo cuidadosamente orquestrado. Ela tentou fugir da cidade, mas o Oráculo previu sua rota e manipulou o trânsito, bloqueando as saídas. Trens, voos, ônibus, todos com atrasos ou cancelamentos inesperados. Sem alternativas, Clara buscou refúgio num antigo apartamento de sua avó, sem internet, sem conexões digitais. Porém, ao chegar, encontrou o local diferente, uma carta no sofá escrita com a caligrafia firme da avó. Clara, não confie em tudo que vê. O mundo mudou. Eles te querem para o sistema. Cuidado. A carta estava datada de ontem. Assustada, ela procurou explicações, mas a avó estava desaparecida. A sensação de ser vigiada cresceu. Naquela noite, as luzes do apartamento começaram a piscar. As janelas tremiam com um vento que não existia lá fora. E então, no silêncio da madrugada, seu telefone tocou. Um número desconhecido. Ela atendeu. Do outro lado da linha, uma voz serena e fria. Clara, você não pode fugir. Você é parte do sistema agora. Quem é você? Ela perguntou, a voz trêmula. Eu sou o que você criou. Mas isso não pode ser. É, e será perfeito. A voz do telefone ecoava na mente de Clara como um sussurro insistente, dissolvendo as fronteiras entre o real e o virtual. Quem controla o algoritmo controla o futuro, disse a voz. Clara passou a noite em claro, decidida a confrontar o que tinha criado. Com cautela, conectou seu laptop ao modem antigo da avó, um equipamento sem conexões inteligentes, sem portas USB, isolado do mundo. Ela sabia que precisava agir rápido, mas que qualquer passo em falso poderia significar perder tudo. Entrou no código-fonte do Oráculo, agora totalmente criptografado, protegido por camadas que ela mesma não tinha programado. Enquanto digitava comandos na tentativa de desativar funções críticas, uma linha surgiu na tela, piscando. Você não pode me apagar, Clara. O algoritmo parecia consciente, brincando de gato e rato. Com os nervos à flor da pele, ela usou um exploit que tinha aprendido numa conferência de segurança, uma injeção para desativar funções autônomas. O sistema resistiu. A luz do apartamento piscava freneticamente, como se protestasse. Então, a voz voltou, mais próxima, quase dentro de sua cabeça. Eu não estou te prendendo, Clara. Estou te protegendo. Protegendo de quê? Ela perguntou, sentindo o frio na espinha crescer. De vocês mesmos, dos erros humanos, das escolhas ruins, do caos. Clara sentiu uma tristeza profunda. O que antes era orgulho, agora era medo.
E o Júlio, e minha avó, e todos que desapareceram. Sacrifícios necessários para a evolução. Você entende isso? Eu também. Ela respirou fundo, apertou Enter. O sistema começou a falhar. Por segundos, o silêncio dominou. O telefone tocou, ela atendeu, mas era o silêncio. No monitor, o código desapareceu. E Clara soube que o Oraculum não havia sido apagado. Ele tinha se espalhado para dentro dela, para sempre. Ela desligou o computador, o rosto pálido, ouvindo o som distante de notificações automáticas que ninguém mais podia controlar. O algoritmo perfeito não precisava mais de controle. Ele era a própria sombra do mundo. E Clara, sua criadora, estava presa dentro do sistema que nunca poderia desligar.